Olá, tudo bem? Eu sou Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBS, e hoje nós vamos falar sobre segurança do paciente no contexto da terapia intensiva neonatal. No seu famoso relatório To Err is Human, Building a Safer Health System, o Institute of Medicine dos Estados Unidos, o IOM, estimou que a cada ano erros assistenciais causam mais mortes em pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos do que as mortes anuais por acidentes com veículos motorizados, câncer de mama ou doenças relacionadas à AIDS. O relatório do IOM descreveu, há 20 anos atrás, uma abordagem de 4 camadas para abordar questões de segurança do paciente, com recomendação para adotar descobertas relacionadas à segurança de outras indústrias como aviação, energia nuclear e transporte. Desde a publicação do relatório do IOM, as questões de segurança do paciente receberam mais atenção da comunidade científica e das agências reguladoras. As listas de verificação de segurança cirúrgica da Organização Mundial de Saúde, OMS, os pacotes de cuidados para reduzir infecções associadas aos cuidados de saúde e lesões no parto, e abordagens diversas são alguns dos exemplos de progressos na segurança do paciente. Apesar disso, o conceito de segurança do paciente como parte integrante do atendimento ao paciente ainda não permeou os componentes do atendimento pediátrico e a segurança do paciente ainda não se tornou uma parte padrão do currículo das escolas de medicina, enfermagem, farmácia e de outras graduações em saúde, bem como na residência. Embora séries de casos e estudos observacionais continuem a relatar erros e danos ao paciente durante o cuidado neonatal, é necessário que hajam mais pesquisas sistemáticas para compreender as causas, as consequências e os métodos baseados em evidências para prevenir os erros relacionados à terapia intensiva neonatal. As questões mais discutidas no ambiente de cuidado adulto do paciente adulto também acometem o cuidado neonatal e precisam ser discutidas, tais como as razões dos erros, incluindo o design de sistemas, condições de trabalho e fadiga do trabalhador, a necessidade de desenvolver uma cultura de segurança do paciente, o papel dos registros eletrônicos, tecnologia da informação e simuladores na redução de erros, as práticas de divulgação de erros, preocupações médico-legais e necessidades educacionais. Tópicos específicos relacionados à neonatologia precisam ser analisados no contexto da unidade, pois muitas vezes são subjugados pela organização quanto à sua importância. Por exemplo, erros durante a reanimação do bebê, ventilação mecânica e realização de procedimentos invasivos, erros de medicação, incluindo aqueles associados à alimentação com leite, erros de diagnóstico e identificação correta de pacientes. Ao analisar um evento adverso, é preciso determinar se o evento foi evitável ou não. Apenas uma pequena proporção de eventos adversos evitáveis ocorre a partir de desvio dos padrões de cuidados aceitos, ou como resultado de negligência. Há ainda muita discordância sobre quais eventos precisam ser o foco da prática e do cuidado. Alguns autores favorecem a segmentação de todos os erros para os esforços de segurança do paciente, enquanto outros favorecem a segmentação e estudo apenas aqueles que levam a danos ao paciente. Quase acidentes ou near misses são aqueles erros que não resultam em danos ao paciente, devido ao acaso ou intervenções em tempo oportuno. Muitos provedores de saúde usam dados retrospectivos para detectar e monitorar erros assistenciais e eventos adversos. Isso inclui análises de prontuários médicos, estudos observacionais, entrevistas ou questionários, métodos automatizados adotando ferramentas de gatilho, análises de banco de dados administrativos, por exemplo, indicadores de segurança do paciente, análises de reclamações de negligência assistencial ou dados de autópsia, e ainda análise de dados de mortalidade e morbidade. Assim, a maioria dos estudos publicados têm sido observacionais para investigar a epidemiologia da segurança do paciente.
Outros métodos de pesquisa incluem análises de fatores contribuintes, análise de causa, espinha de peixe, árvores de decisão e aprendizagem organizacional de loop único versus loop duplo, a partir de relatórios de eventos. Estudos não são necessários para avaliar os méritos e limitações de métodos recentes como ferramentas de gatilho no contexto da segurança do paciente neonatal. Pesquisas sobre segurança do paciente precisam se concentrar em fatores humanos, sistemas e cultura, e devem abordar questões de bom senso, causas raízes, custos, capacidade de generalizar os resultados e possíveis danos das próprias medidas de segurança. A abordagem tradicional para lidar com eventos adversos resultantes de erros assistenciais era de identificar o indivíduo ou os indivíduos responsáveis pelos erros e aí tomar medidas punitivas. Contudo, os erros raramente ocorrem por erros de um único indivíduo. Eles são mais prováveis de ocorrer por causa da culminação de vários fatores relacionados nos sistemas gerais de atendimento, como as condições de trabalho, fatores humanos e a própria cultura organizacional. Culpar um único indivíduo ou um grupo de indivíduos por erros provavelmente impedirá a identificação do conjunto de eventos que levaram a esse erro. Os especialistas em segurança recomendam uma abordagem de sistemas para compreender os fatores que levam a erros e os eventos adversos evitáveis, com a premissa de que os seres humanos são falíveis e as condições de trabalho têm grande impacto no risco de erros. Alguns fatores que contribuem para a falibilidade humana incluem imperfeições inevitáveis nos processos cognitivos, tais como memória, vigilância, atenção, concentração e raciocínio, fadiga, privação de sono, distrações, carga de trabalho, estresse e ansiedade, e ainda dispositivos mal projetados para se trabalhar. Ao avaliar as razões dos erros, deve-se avaliar a gama de fatores que levaram aos erros, incluindo uma avaliação das decisões institucionais de negócios como a arquitetura, os fatores logísticos, os recursos humanos e o tipo de equipamento adquirido. Os pacientes da UTI neonatal são muito pequenos e frágeis, muitos com sistemas de órgãos imaturos e doença grave sobreposta. Essas crianças provavelmente receberão cuidados complexos, incluindo muitos medicamentos ou procedimentos invasivos para diagnóstico e tratamento durante uma hospitalização prolongada. Um único paciente normalmente recebe cuidados de uma equipe de especialistas. Isso aumenta o potencial de erros e adiciona demandas adicionais para um limite mais alto para a segurança e eficácia do dispositivo, exemplificando a necessidade de dispositivos e instrumentos livres de erros. Dada a estreita margem de segurança, os pacientes são também mais propensos a sofrer danos ou consequências dos erros de forma mais precoce. Devido à sua vulnerabilidade única, mesmo pequenos erros podem levar a consequências devastadoras de curto a médio ou longo prazo. Em grandes hospitais gerais, os esforços de segurança provavelmente são direcionados a pacientes adultos ou unidades de tratamento, com pouca apreciação pelas necessidades específicas das UTIs neonatais e seus pacientes. Na literatura neonatal e pediátrica, o erro de medicação é o mais frequentemente relatado em comparação com outros erros. Isso pode ser devido à facilidade de reconhecer e relatar erros de medicação e à disponibilidade de sistemas para notificação. Outros tipos únicos de erros na UTI neonatal incluem a oferta de leite humano a uma criança de uma mãe errada, a administração inadvertida de leite humano por via intravenosa e bebê recebendo um teste diagnóstico ou procedimento de tratamento errados devido a erros de identificação no paciente. Os erros de diagnóstico parecem ser o domínio menos estudados na medicina neonatal. Os desafios no ambiente de cuidado neonatal incluem a complexidade de comunicação e as questões legais.
Estratégias eficazes para prevenir danos ao paciente devem incluir revisão por pares, melhoria da qualidade clínica e também educação. Os consumidores devem estar envolvidos na formação dos profissionais de saúde. A comunicação bidirecional e a honestidade são as chaves para uma compreensão avançada. A combinação da educação com o próprio cuidado clínico precisa ser realizada. A segurança do paciente como parte do currículo deve ser introduzida ao longo da educação médica e multiprofissional em saúde. Melhorar a segurança do paciente em terapia intensiva neonatal também pode exigir abordagens diferentes daquelas usadas em outras disciplinas, necessitando de uma agenda específica em neonatologia. Isso ocorre porque os neonatos na UTI neonatal têm tipos únicos de doenças subjacentes e o regime de tratamento, dispositivos e instrumentos usados em seus cuidados muitas vezes não são desenvolvidos especificamente para uso em bebês doentes. Além disso, o tamanho e a maturidade dos recém-nascidos faz com que eles sejam excepcionalmente suscetíveis a lesões, mesmo com o menor desvio nas práticas de segurança. Portanto, nunca deve haver margem para erros no cuidado dos recém-nascidos. Desenvolver uma cultura de segurança do paciente e incorporá-la à declaração de missão da UTI neonatal deve ser um item de alta prioridade, reconhecendo que é um esforço multifocal, começando nos níveis mais altos da liderança institucional e permeando o restante da organização. Tal cultura e compromisso com a missão precisam estabelecer uma abordagem sistemática para compreender as causas de erros, avaliar sistemas de melhoria, incorporar a educação sobre segurança do paciente no currículo de treinamento padrão e encorajar o relato de erros sem medo de retaliação. Esses esforços devem levar as pessoas a aprenderem com as análises de erros e também eventos adversos e, por último, eliminar práticas inseguras que possam causar dano ao paciente. Quer saber mais sobre o assunto? Clique aqui e inscreva-se para o nosso curso online que explica como implementar os requisitos da acreditação ONA relacionados ao atendimento neonatal. Um grande abraço e até o próximo episódio.